entrando. Entrou. Boa tarde, nossos amigos e nossas amigas, espectadoras do Quarentena News. Mais uma vez estamos aqui apresentando uma entrevista especial, dessa vez com a psicanalista Dora Garfinkel. Essa pronúncia mesmo? Acertei? Eu treinei tanto que eu acho que eu errei agora, né? Gurfinkel, que ela é terapeuta de família e de casal, é graduada em psicologia clínica na PUC, do Rio de Janeiro, e atua no Instituto NOUS de Terapia de Família e Casal. Ela é uma das fundadoras da Escola Brasileira de Psicanálise, movimento freudiano, do Rio de Janeiro, né, e participa desde o início da pandemia de um time de apoio psicológico do Grupo Humanidades do Hospital Samaritano. É isso, doutora? O Grupo Humanidades não está ligado, ele nasceu no Hospital Samaritano, mas é um grupo de psicólogos que a partir de lá se reuniu e nós hoje somos 80 psicólogos atendendo emergencialmente as pessoas que estão precisando por conta da Covid, mas são atendimentos pontuais. O grupo chama Humanidades 2020 e tem a lista toda com os telefones no G1. Perfeito. Para entrevistar a doutora Dora, que pediu para chamá-la apenas de Dora, nós temos aqui o nosso editor executivo, Bruno Tis, que é o âncora de todas as entrevistas, a Beth Susequinde, a nossa colaboradora, professora de criminologia, e também a Diane Duque, que é jornalista, colunista do Quarentena News, com a coluna Saúde Mental, e psicanalista. Antes de dar início às nossas perguntas, eu peço licença a todos para registrar aqui uma homenagem ao grande jornalista, ilustrador, cartunista Bruno Liberati. Ele faleceu hoje pela manhã, deixando os nossos corações apertados o exemplo de vida profissional, pelo caráter, pela qualidade de vida do Bruno, pela amizade, pelo afeto. Era um camarada que eu encontrava sempre ali na Feira de Laranjeiras, que vai deixar muita saudade. Um abraço para os seus familiares e nós lamentamos profundamente essa perda. Eu só queria reiterar que a gente trabalhou com o Bruno, eu e o Jorge, no Jornal do Brasil, durante muitos anos. Um par de décadas, pelo menos, assim, era uma figura, além de ser muito competente, muito afável, muito humana, que era paulista, ele era palmeirense, e paulista também com aquele sotaque da Moca, né? Bem paulistão, nunca perdeu o sotaque, morava no Rio mais tempo do que em São Paulo, morou na França, era chargista, ilustrador, cartunista, um grande amigo de todos nós, assim, uma pessoa muito presente nas nossas vidas, ilustrou, fez as figuras da música popular, enfim, ele fez deixa um trabalho muito bonito, que eu acho que vai se perpetuar, e não só em nossos corações, mas também gráfica e fisicamente. Então, posso seguir em frente? Claro, vamos nessa. Vamos nós. Bom, doutora Dora, muito boa tarde, obrigado ali. O Jorge já fez as honras da casa. Enfim, esse é o tema, talvez dos temas que a gente esteja vivendo. Essa live de hoje, ela mexe com todos nós, quer dizer, ela impacta todos nós da mesma maneira, né? E a primeira coisa que me vem à mente, assim, dos sentimentos, quer dizer, que a Covid nos ensinou, que ela nos fez desaprender, mas eu acho que o sentimento comum, pelo menos inicial, era o medo, né? Quer dizer, isso. Eu queria, todo mundo estava ali, assim, meio atônito, com muito medo, era o sentimento realmente que nos emanava, né? Pela primeira vez, eu acho que o planeta deu as mãos, ou se igualou pelo medo. Então, eu gostaria que você falasse, assim, ficasse absolutamente livre, é uma conversa muito informal, vamos falar mais ou menos 1 hora, não é isso, Jorge? Isso. 1 hora, e começasse a contar, quer dizer, o que a gente, até aqui, quer dizer, e para o bem e para o mal, o que a gente aprendeu com a Covid, com a pandemia. Boa tarde. Boa tarde a todos. Obrigada ao Quarentena News pelo convite, obrigada por vocês fazerem um trabalho tão interessante e relevante para trazer informações fidedignas, e obrigada pelo convite mais uma vez, e vocês que estão aqui me acompanhando. Então, Bruno, na verdade, o que eu tenho falado é que a gente está vivendo sob o domínio do medo, né?
E como é que a gente... Uma coisa é você estar exposto ao medo durante um curto espaço de tempo, e a outra coisa é você ficar exposto ao medo por um longo espaço de tempo. Isso não é sem consequências, né? E, obviamente, a gente já sabe, não há como prever. Eu até aqui quero dizer que, como psicanalista, eu não estou generalizando nada, eu acho que cada caso é um caso, mas dá para a gente pensar no comum, no social, no que está acontecendo com a comunidade, eu acho até que com o mundo. Então, esse excesso de medo está tendo efeitos físicos e psicológicos, ou seja, no ser humano como um todo, porque o ser humano não é dividido em mente e corpo, ele é um todo, não é? E está tendo efeitos muito diferenciados. Se a gente quiser olhar pela ótica positiva, a gente vai ver que quanto mais adaptável o sujeito for, quanto mais aberto e com capacidade e flexibilidade para se adaptar às novas regras de funcionamento, melhor ele vai se sair ao longo do tempo, e mais baixo será o fator estressor que todas essas mudanças estão nos comovendo, né, de alguma maneira. Agora, então, sob o domínio do medo, a gente está aí, hoje mesmo eu estava conversando com um amigo, liguei para dar parabéns, e é o assunto que você não consegue fugir, né? É aniversário, mas aí não vai poder encontrar a família, e como vai ser, como não vai ser. Tem gente que consegue falar por essas maravilhosas novas plataformas, essas como a gente está aqui agora, que são formas da gente também se presentificar, mas são formas que são radicalmente diferentes do encontro presencial. E isso exige de nós uma capacidade de adaptação e de adaptabilidade que vai variar desde a idade, né, quanto mais moço, quanto menor a pessoinha for, apesar de a gente não saber a consequência que vai ser ao longo do tempo no adulto, que essa criança vai se transformar, mas a gente já estava nesse movimento de usar muito a internet. Então, eu acho que a gente também está encontrando pessoas que, por medo do medo, estão chegando a casos que eu não gostaria de chamar de patológicos, mas enfim, que estão um pouquinho fora da caixa, né, da caixinha. Até aqui tudo bem? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não, tranquilo. Quer dizer, eu só reiterando, assim, quer dizer, você falou em afastamento, né? Quer dizer, isso talvez seja o grande... Porque muita gente está vivendo esse medo sozinho, né? Quer dizer, além do medo, a solidão, né? O medo, você não tem com quem compartilhar, né? É mais ou menos assim, né? Mas deixa eu tentar fazer eu gosto muito dessa sua pergunta, e eu acho ela interessante, porque eu não sei se a gente vai achar essa palavra no português como a gente tem mais fácil no inglês, mas não é nenhum anglicismo aqui, não. Existe um certo prazer em ficar sozinho que a gente não exercitava, e que a gente sequer sabia que era legal e que é bom, e que a gente é capaz de poder ficar sozinho, mas como opção, né? Isso é o que eu chamaria de solitude em inglês, que tem em português solitude, mas que é o estar bem sozinho consigo mesmo. E tem gente que está pedindo, pelo amor de Deus, para ter um segundo disso na vida, que agora está percebendo quanto isso é importante. Por outro lado, tem a solidão, que é a sensação de que você está desvalido, de que você não conta com ninguém. Mas você conta, quer dizer, em tese, você conta, porque os amigos, ainda que você viva sozinho, e aí, enfim, vou ter que separar em idades novamente, né? Mas assim, o idoso é um caso que a gente vai falar daqui a pouco, mas aquela pessoa que é funcional, que
tinha amigos que saía, que encontrava, mas que preferiu, por opção, estar sozinho, ou por não opção, estar sozinho, ela pode, obviamente, se ela tiver as condições, e a gente está falando no si, porque muita gente não tem a internet, não tem acesso a essas mídias que a gente tem, e aí esse também é um outro caso, está falado no nosso país de enormes diferenças, mas assim, a solidão é uma condição que, se você estiver triste, você vai vivê-la de uma forma irreversível. Senão, você vai saber que você pode contar, já está no novo normal. Quer dizer, como é que vai ser depois da pandemia? Já está sendo. O tempo é hoje, é agora. Ela não dá tempo, né? A Covid não dá tempo para a gente pensar em amanhã como vai ser. Quer dizer, as mudanças já estão acontecendo. Então, a gente sabe que a gente está com acesso aos nossos amigos, às nossas redes. Tem gente que faz parte de igrejas, de cultos, e todos esses grupos, e fora esse, tem grupos de apoio para pessoas que bebem, para pessoas que estão sendo agredidas. Tudo isso você pode encontrar na internet se você precisar buscar. É evidente que tem a sensação de solidão, do desespero, e essa, eu diria que você deveria procurar uma ajuda psíquica. Hoje a gente tem, inclusive, ou a preços populares em algumas instituições, que também estão na internet, ou, enfim, esses grupos de apoio que a sociedade civil se reuniu para oferecer. Então, tem esse lado do positivo, né, que o ser humano, ainda mais, eu sou psicanalista, né, então, assim, eu não acredito que a gente seja uma coisa só, né, a gente é uma divisão, né, a gente tem o melhor, na gente tem o pior. Quer dizer, que lado a gente vai escolher? Aí, isso é com a experiência de cada um, com o que aconteceu com cada um, é o que está acontecendo agora, mas as redes, a solidão propriamente, hoje é o que você menos vê. Você pode ter a companhia de shows que os artistas estão liberando. Nunca se viu, pelo menos eu não me lembro, se eu falar e vocês discordarem, por favor, mas a gente tem uma série de shows que, de um jeito ou de outro, capengas ou não, as pessoas, os artistas, nunca se pensou tanto na arte, nunca se pôde usufruir tanto da arte, da literatura, que estão sendo oferecidas pelo que eu vou chamar de sociedade civil, mas, enfim, pelos grupos de apoio que a gente tem, que tem nos feito companhia, talvez num futuro não muito distante, a gente, ao melhorar também a forma de se comunicar via internet, que vai precisar correr, né, para tapar esse meio buraco, a gente vai ter uma forma de aprender a viver, a conviver com o fato de estar sozinho por escolha, e não porque nunca parou para pensar que não é capaz de ficar sozinho, ou que pensa que tem medo de ficar sozinho, e às vezes até é bom. Agora, o Jorge, vai lá. Diga, Jorge. Eu queria dizer o seguinte, eu tenho impressão, né, obviamente não estava aqui há 100 anos atrás, mas a grande diferença dessa pandemia para a gripe espanhola é a internet. Eu acho que isso aqui está fazendo toda a diferença. A internet, esses meios de comunicação que a gente tem digitais, isso é muito importante e é o que faz achar a diferença. Aí eu lhe perguntaria, mesmo no pós-pandemia, que eu acho agora, as pessoas já estão começando a falar muito pós-pandemia, o negócio nem acabou, ainda estão os números lá nas alturas, e eu perguntaria o seguinte, por que as pessoas não podem fazer consultas com um profissional psi por videoconferência? Por que não é um método ideal? Vou dividir. Primeiro,
Hoje a pandemia é mais pandemia por causa das mídias sociais, é mais pandêmico, mas, por outro lado, a gente vai aprendendo com a experiência que veio antes da gente, desde a China, passando pela Europa, os Estados Unidos, etc. O fato das redes sociais existirem nos ajuda muito a saber o que a gente deve fazer. Se a gente tem ou não orientação correta, isso é outra história aqui no Brasil, mas o fato é que a pandemia difere, obviamente, até como pandemia, porque a gente tem as notícias em tempo real, né? Agora, a outra é uma pergunta que eu vou te responder com outra pergunta, que é a seguinte: quem foi que disse que não pode? Eu, por exemplo, estou atendendo remotamente aqui, eu convidei vocês estão no meu consultório. Hoje, ali está o divã, ali está a cadeira para o paciente que quer sentar, e a psicanálise, a psicoterapia, até mesmo a medicina, a telemedicina está aí, veio para ficar. É evidente que nada substitui o encontro, o olho no olho, o encontro pessoal, mas, assim, a gente tem se adaptado muito bem. Eu, por exemplo, tenho pacientes que eu atendo fora do Rio e fora do Brasil, já pela internet, e isso é autorizado pelo Conselho Regional Federal de Psicologia, do mesmo jeito que o de medicina. Existe a autorização, a aprovação, você tem que pedir, evidentemente, mas, assim, se é bom ou se não é bom, eu tenho pacientes que já me disseram, eu pensei, até porque você economiza o trânsito, você economiza tempo, você economiza algumas coisas, mas também tem o ritual, que você pode ou não querer abrir mão dele. Eu quero, nesse momento, não deixar passar uma coisa que você falou. Não existe pós-Covid ainda, quer dizer, falar em pós-Covid é complicadíssimo. Pós-conhecimento de que a Covid existe, né? Porque se a gente sair por aí admitindo que agora a gente já está na pós-Covid, a gente vai baixar a guarda e o que já está ruim vai piorar. Né? Então, na verdade, assim, a gente pode, e eu, por exemplo, e outros tantos colegas, a gente atende remotamente. A psicanálise já mudou tanto desde Freud, que a gente pode ou não discutir o setting psicanalítico, se vai usar o divã ou não vai usar o divã, mas isso já é da prática de cada um diária, né? Eu não sei se eu respondi totalmente a sua pergunta, Jorge. Respondeu. Inclusive, tem testemunhos, assim, a Sheila Shore está dizendo: estou sendo atendida remotamente muito bem pela Dora. Aí o Milton Genes, que é médico, ele diz o seguinte: as consultas por tele chegaram para ficar. E a própria Sheila diz o seguinte: eu gosto muito do remoto, mas o presencial é insubstituível. Eu ia dizer isso, a minha experiência eu faço análise há muitos anos, e nesse período eu tenho feito com o meu terapeuta por aqui, realmente é diferente, assim, né? Quer dizer, porque eu me acostumei. Provavelmente quem vai começar a ter um processo terapêutico por aqui já não vai entender como é que eu saía daqui para o Flamengo, eu moro na Barra, e não sei o que, levava 2 horas para ir, 2 horas para voltar, pegava metrô, era uma loucura. Mas, enfim, eu acho que tem essa divisão, quer dizer, como a Sheila diz, eu concordo também, pessoalmente, presencialmente, olho no olho. Agora, eu estou sendo super bem atendido. Beijo para a Sheila, e super bem atendido nesse momento. Eu só queria fazer uma pergunta, assim, quer dizer, sobre. Você falou um negócio interessante, que a gente tem um lado bom e um lado mal, né? Quer dizer, todos nós. E eu percebo, assim, quer dizer, a gente voltando à situação do medo, assim, eu saí pouquíssimo, assim, fui até a esquina, voltei, mas, assim,
você vê uma pessoa ainda aqui dentro de casa tossindo, você já se assusta, né? Quer dizer, então você está... quer dizer, o mundo do abraço, o mundo do beijo, o mundo do afago. E o brasileiro tem muito isso de falar com a mão, assim. O Jorge tem um braço enorme, assim, né? O Jorge moreno. Eu só sei falar com ele batendo no braço dele. Nunca falei com o Jorge sem tocar. Isso o europeu acha absurdo, né? Quer dizer, e eu depende da cultura. Não, o braço do Jorge é o tamanho da minha perna. Então, a gente tem isso, assim, de pegar, né? E isso realmente eu acho que está ameaçado, né? Quer dizer, o afeto, a gente está com mais medo do outro do que quer dizer, a saudade, ainda que seja grande, ela nos repele um pouco essa situação, né? Bruno, na verdade, você falando isso aí me lembrou hoje uma situação estranha aqui no meu prédio, mas já vou falar dela. A gente, quando vocês me perguntaram o que a gente pode desaprender nessa pandemia, a questão é a seguinte: tudo vai depender do tempo que a gente vai encontrar, que enfim, os médicos, a ciência e, enfim, os laboratórios vão encontrar entre o remédio ou a vacina. A vacina, a gente, não, pelo que eu tenho ouvido dos cientistas, a turma lá da Fiocruz, ou de outros lugares, a gente não está imaginando que essa vacina apareça antes de um ano e pouco. A vacina, enquanto tal. Isso. Então, isso já vai definindo formas de comportamento, é óbvio. Quanto mais velho você for, mais difícil vai ser, né? A minha neta, por exemplo, falou: por que você não vem me ver? Ela tem 5 anos. E eu falei: porque eu não posso. Mas por quê? Eu não estou com Covid. Quer dizer, ela com 5 anos já está sabendo dizer, e provavelmente para ela me liga, ela fala comigo. Outro dia ela ligou, o celular estava na bolsa, mas assim, o que eu disse que a gente pode ser melhor ou pior é o seguinte: as pessoas vão começar a olhar, o que eu acho que a gente vai desaprender é olhar para o outro do mesmo jeito que a gente tem um lado que está olhando e todo mundo está, um grande grupo de pessoas está conseguindo entender que precisa ajudar o próximo, até porque as diferenças sociais e de acesso à higiene, educação, saúde, são muito diferentes no nosso Brasil, embora a gente tenha alguns hospitais fantásticos e médicos mais incríveis ainda, e imunologistas também, mas enfim, a gente vai começar a olhar o outro como um estrangeiro, né? Como um estranho, e esse outro pode ser até o mais próximo de mim, né? Porque, por exemplo, meu pai tem 99 anos, eu vou visitar o meu pai agora? Ele vai fazer 100, a gente chegou até a pensar numa festa. É carinho hoje, é amor hoje, eu não ir vê-lo. Né? Então, assim, talvez a gente vá sentir muita falta do contato físico, mas eu acho que, à medida que algumas pessoas já tiverem tido a Covid e a gente já tiver passado, embora não se saiba também por quanto tempo imunes essas pessoas podem ficar, quer dizer, a gente vai ter momentos de mudança na possibilidade de contágio ou não, e na abertura e fechamento desse tipo de coisa. O que a gente abriu mão absolutamente foi da previsibilidade. A única que eu brinco, que eu fiquei ouvindo outro dia um mestre yogi falando, que é isso assim: sabe qual é a felicidade hoje? Você acordar, tá respirando, fica feliz. Tá sentindo cheiro e gosto, já né? E antigamente, quando a gente falava, a gente ouvia os amigos dizerem, mas pelo menos você tem saúde, você ficava zangado. Você dizia, que isso não é, né? Mas hoje
Hoje é um luxo a gente ter saúde, a gente acordar e sentir o gosto das coisas, o cheiro, enfim. Então, eu acho que, sim, o meu vizinho, hoje eu ando com o meu cachorro todo dia, 1 hora na rua, super mega protegida. Aí chego em casa, tomo banho, blá, 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 roupa vai lavar, sapato lá fora, tudo como tem que ser. Hoje eu vi na rua um homem com uma máscara aqui, daqui para baixo, não sei como, as pessoas ainda não entenderam que daqui para baixo não adianta nada, pode não estar. Zangando com o cara que estava na frente dele, sem máscara, e que deu um espirro do tamanho do bonde. E, assim, e eu vim atrás toda paramentada, fiquei olhando, falei assim, bem, peraí, o Roto falando esfarrapado, né? Ele queria brigar, né? Então, sim, hoje eu estava ouvindo, aqui no meu prédio a gente tem uma esteira comum que pouquinhas pessoas estão usando, e com horários certos, etc. Eu estava aqui trabalhando de manhã cedo e estava ouvindo a pessoa que estava na esteira tossindo loucamente. Aí eu já liguei para o porteiro e falei, vê quem é que está aí. A gente vai ficando paranoico. Agora, é isso que eu queria dizer. Por outro lado, aquilo que antigamente parecia um transtorno, hoje a gente para e pensa, não, talvez isso seja o novo normal, né? Quer dizer, um comportamento excessivo com a saúde é melhor do que não se mexer porque você está com medo de ficar, né, paralisado. Isso aqui não pode. A Glória Alvarez está perguntando aqui, desculpe, Bruno, rapidinho. A Glória Alvarez, a nossa repórter do Quarentena News, está perguntando se no seu consultório tem mais situações de soledade ou de solidão? E se há situações de pânico? Sim. Bom, são duas coisas. A situação de pânico, eu diria que alguns quadros até depressivos podem criar, podem gerar ou ser gerados, enfim, um interfere no outro, síndromes, episódios de pânico. Né? Mas eu outro dia estava ouvindo um médico e gostei mais da expressão que ele usou, Dr. Ricardo Krause, eu até anotei, ele chamou de transtorno de adaptação, e que eu gosto mais do que dizer já tão cedo que são crises de pânico, porque crise de pânico você obviamente vai ter, mas eu diria que é mais o medo do contágio de uma doença que você tem, mesmo que você tenha informação, a informação está mudando dioturnamente. E se você ficar mais tempo exposto a essas informações, tipo ficar, sei lá, 16 horas do seu dia só ouvindo falar sobre Covid, é certo que isso vai atingir em cheio a sua forma de lidar com o seu dia a dia, com o cotidiano, né? Até porque a gente não tem informações tão precisas de lugar nenhum, porque o próprio bichinho, o Covidzinho, ele não tem desejo, ele não tem querer que nem a gente, mas se a gente pudesse dizer que ele tem algum querer, ele quer sobreviver, ele não quer matar todo mundo, se todo mundo morrer, ele morre junto. Então, a ideia é que ele vai se espalhando? Sim. A gente pode se proteger? Pode. A gente sabe como a gente pode se proteger? Cada vez está sendo mais divulgado. Agora, a gente também vive, vou repetir, o pior de nós e o melhor de nós, a gente vive num país em que a educação foi privada a muitas pessoas. E tem gente que é mal educado porque foi mal educado, ou quer ser. Então, assim, ao mesmo tempo que você vê gente ajudando uma outra pessoa, você vê gente andando na rua sem a máscara. E isso é hoje, assim, eu acho isso quase ofensivo, acho isso quase agressivo, e, enfim, vejo que as pessoas estão reagindo de uma maneira mais violenta com relação a isso, e como o Bruno estava falando, assim, a gente vai começar a tomar conta da vida do outro ali pertinho. Não, exatamente. Vai lá, Beth, desculpe, vai lá. Eu queria falar sobre uma questão que ficou um pouco para trás, que é a história dos afetos. Não é? Sim.
como a gente reage a essas mudanças todas que se refletem nos afetos. Por exemplo, então, eu sou professora e tenho turmas grandes, sou professora há muitos anos. Uhum. E agora, com essa nova metodologia de distância, eu não me adapto de jeito nenhum, porque eu preciso do contato com os estudantes, eu preciso reclamar para eles, eu preciso dizer que seu cabelo, nossa, esse cabelo verde não fica nada bom, nossa, você está chegando muito tarde, mas para que esse negócio de passar antes na casa da... Eu preciso de uma relação pessoal. Eu também sou atendida por uma psicanalista agora, mas eu já amava ela. Eu já gostava dela. Se eu chegasse hoje no consultório dela, a pessoa que chega no seu, fresquinha, só naquela Você lista... diz remotamente? Naquela lista que eu vi a sua lista, eu não sei se ia funcionar isso, entendeu? Então, tem essa relação, esse afeto, essa interação que eu considero fundamental. Você vai o quê? Vai namorar online? Como é que... Entendeu? Tem uma coisa de humanidade, de um soro, sabe? Que não funciona online. Só online não funciona. Olha, Beth, olha só. A coisa que eu vou tentar te dizer é o seguinte: a gente vai ter perdas? Sim, a gente vai ter, a gente já está tendo. E a gente vai ter que fazer o luto dessas perdas. Tem perdas de vidas, né? A gente já chegou a quase 56 mil mortes, né? Enfim, a gente vai ter perdas reais de pessoas, de entes, e a gente vai ter perdas de contato, de hábitos que a gente tinha. Fato, a gente vai. E esse não vou me adaptar é que fica mais complicado. A gente pode até viver como uma perda, mas a gente tem como um ganho, e aí é a história do limite entre o copo cheio e o copo vazio, né? Eu estou falando da linha limítrofe, né? Que é entre o cheio e o vazio tem uma linhazinha. É lá que a gente está agora. Para onde a gente vai, eu ainda não sei. Mas como hoje você chegaria, como você chamou, fresquinha no consultório, de uma pessoa que você não conhece, talvez você não chegue, ou talvez você chegue num ponto em que você diga, não, eu preciso chegar. Não tem esse jeito, vai ser, não tem tu, vai estar tu, vai assim mesmo. E com perdas, sim, e vamos vendo na negociação do atendimento como é que a gente consegue fazer essas trocas de afeto. Agora, eu também não estou dizendo que isso vai ser para sempre, né? O que eu estou dizendo é que isso é um temporário que a gente não sabe quando, o que faz com que a gente viva. Quem é ansioso vai ficar mais ansioso, e quem não é ansioso, se ficar ansioso, eu entendo que seja uma adaptação, uma tentativa de adaptação, porque a gente não tem controle sobre nada no que diz respeito à nossa própria vida hoje. Então, quando você diz, mas vai ser complicado, vai. Eu não sei viver sem os meus alunos. Eu, com muito carinho, vou dizer para você, eu acho que a gente vai ter que ir arranjando um meio nosso próprio de substituir, por enquanto, temporariamente, inventivo e criativamente, uma forma de estar sem estar presencialmente num monte de gente. Mas acho também que você pode, de alguma maneira, tem gente que tem comorbidade, tem gente que está mais em risco, você tem pessoas mais idosas, com riscos maiores. Está acontecendo um pandemônio na pandemia, né? Então, então, eu tenho uma amiga pessoal minha que
casada, super bem casada com o marido dela, ela vai para o mesmo lugar que ele vai, moravam sozinhos, estavam de quarentena, de alguma maneira ela pegou Covid, e ele que dorme, acorda com ela todo dia, não pegou Covid. Negativo é negativo. Só uma observação aqui. Olha, tem vários, assim, tem uma observação muito interessante sobre idade, apareceu alguma coisa sobre idoso, né? A Sônia Castro Lopes, ela diz o seguinte: o que mais desespera os mais velhos é que estão perdendo pouco de vida que têm. Quer dizer, quer dizer, a idade, até pouco tempo, representava, quer dizer, principalmente nas sociedades menos industrializadas, mais tribais, quer dizer, ainda hoje representa a idade é a sabedoria, né? Quer dizer, a idade, então a gente vê o pajé, normalmente é o mais antigo da tribo, é o que tem o conhecimento, nas sociedades, nos grupos, nas tribos africanas, né? Quer dizer, a idade é uma virtude, né? E a Covid coloca realmente a idade como um risco, né? Quer dizer, como um perigo para todo mundo. Alguém falou aqui, eu não sei, quer dizer, eu não posso visitar meu pai, você falou, meu pai tem 99 anos, acho que foi a Sheila também, que diz que é um sofrimento, quer dizer, então tem a gente ainda não vivenciou, quer dizer, a gente não é alto risco, né? Mas, enfim. Agora, o que eu queria dizer é o seguinte, quer dizer, eu tenho um filho que mora do outro lado do mundo, na Ásia, e numa cidade, país, que é Singapura, muito desenvolvido, né? Extremamente desenvolvido. Então aquilo fecha um dia, 3 dias depois abre, depois fecha. Mas é um país de 4 milhões de habitantes, enfim. Como o João Saldanha falaria, 4 milhões de habitantes não é para ter problema. Manda lá o Jaime Lerner que ele resolve aquilo, né? Não enfim, sendo mas eles têm muita... funcionam magnificamente bem. O que eu fico pensando é o seguinte, quer dizer, que a gente vai entrar no mundo até se descobrir cura, e se que essa doença vai ter cura, né? Quer dizer, ainda se discute agora já se o vírus é eternos mutantes, né? Quer dizer, se ele vai permanentemente mudar sua característica e não vai haver uma vacina genérica, única, né? Geral. É o seguinte, é igual o tempo é tempo, assim, né? Quer dizer, eu quando acordo, eu olho para cima, vejo tempo, vou sair de casaco. Então, essa semana eu vou poder dar abraço. Semana que vem não vou poder, entendeu? Outra semana eu vou dar beijinho, entendeu? Na outra semana não. Então, quer dizer, então o dia do beijo vai ser a semana do beijo, né? Então, acho que a gente caminha para alguma coisa tão maluca e que a gente não... São variáveis desconhecidas, né? Quer dizer, é o imponderável o tempo todo, né? Então, eu acho que a gente, quer dizer, minha opinião, quer dizer, é o seguinte, que a gente tem que estar o mais flexível possível para o totalmente desconhecido, né? Quer dizer, quem nascer vai ter uma flexibilidade, né? Quer dizer, é uma adaptabilidade o tempo todo. Essa semana pode abraçar, outra semana não pode. Essa semana pode trabalhar, outra semana não pode. Essa semana posso fazer compra, outra semana não pode. Então, tudo pode, não pode, abre e fecha, quer dizer... Então, eu acho que é o mundo acabou a previsibilidade, como você disse, com muita sabedoria no início, né? Perdemos isso, né? E perdemos no mais simples. Vai chover no final do dia hoje, então eu vou levar casaco na bolsa, entendeu? Hoje vai se medir, vai se testar. Hoje o nível de tecnologia pode abraçar quem você encontrar na rua. Não sair dando abraço. Quer dizer, vamos pegar o braço do Jorge, e pá. Você está dando uma ótima ideia, Bruno, uma ótima ideia. Em vez de um serviço de meteorologia, a gente vai ter um serviço de previsão de relacionamento real, entendeu? A partir das taxas de isolamento social, dos números de contaminação. Vai surgir esse serviço aí. Acho bom se adiantar. Boa ideia, mas assim, porque a gente já está vendo isso hoje, né? Hoje a gente já está vendo. E do mesmo jeito que a Beth falou, eu penso no seu caso... Você sabe quando você vai ver seu filho de novo? Você vai, claro que você vai, em algum momento você vai, mas como que a gente lida com isso? Se a gente se apavorar, aí ferrou, né? Quer dizer, os sites, eu não conheço, não frequento sites de encontro, de namoro, assim, né? Mas, assim, a pessoa vai botar como informação importantíssima se tem anticorpo, né? Tem que colar o exame, né? E mesmo assim, a gente ainda não sabe, né? Se daqui a 3 meses já não virou de novo. A frase vai ser assim: deseja o seu corpo e tem o anticorpo, né?
Não, assim, são as coisas. A gente já está. A gente é próprio nosso levar a coisa na galhofa, seja para o bem, seja para o mal. Nós temos um bom humor inacreditável, né? Mas, assim, essa sua ideia é ótima. Eu acho que o novo normal vai ser assim, por enquanto, hein, gente? Por enquanto. Agora mesmo, estão abrindo o comércio aqui no Rio antes da hora, com aquelas coisas que a gente está vendo, mas tudo de um jeito assim, vai dar valsa e vamos ver o que acontece. Vai dar ruim, a gente sabe que vai dar ruim, mas aí tem aquela história, pelo menos a gente sabe que hoje a gente tem leitos e a gente já tem, não é um alívio, porque a gente não quer ficar doente, né? Mas se a gente ficar doente, a gente tem gente preparada, a gente já tem leitos. Estou falando de Rio de Janeiro também, e o Brasil é um continente, né? Mais do que um país. Então, a gente. Mas, assim, aqui no Rio, por exemplo, eu estava falando aqui, a gente sabe que já também tem um número de curados, assim, graças a esses médicos maravilhosos, a essa turma da saúde que está no campo, que está sem medo, e que, enfim, que se foram aplaudidos na Itália. Outro dia eu estava lendo que eles hoje estão tristes, porque hoje eles foram esquecidos novamente. A memória da gente é curtinha, né? Esse é um das nossas questões, mas eu querendo responder aos dois, né, ao Bruno e à Beth, eu acho, sem diminuir absolutamente nada, é que cada um de nós vai precisar fazer seu luto daquilo que acostumou, daquilo a que estava acostumado, para uma situação nova e buscar o que a gente tem de riqueza possível para diminuir essa dor, que não é a dor da ausência absoluta, que tanta gente está aí hoje não podendo chorar seus mortos, né? Dora, a Adriana do Amaral, nossa correspondente de São Paulo, pergunta qual é, na sua opinião, o impacto do confinamento sobre as crianças. Imenso. O impacto, a gente só vai saber, né? Como tudo, estou falando da parte da psicanálise, mas hoje parece que isso é com tudo, a gente só vai saber depois, né, a posteriori. Mas hoje já, né, a criança está também impedida de encontrar os amigos, já está privada de ir à sua escola. Por outro lado, ela tem as crianças que podem, novamente isso, né? Tem seus pais trabalhando em home office, então a estrutura familiar mudou e está retomada uma convivência que há muito tempo não havia para pais que trabalhavam o dia inteiro e hoje estão em casa. Se por um lado é um problema para o office enquanto está no home, é muito bom para as crianças que podem ter seus pais mais próximos, acompanhando, inclusive, alguma coisa que as escolas estão mandando ou não. Mas o impacto, por exemplo, isso que eu falei da minha neta, que ela me liga direto para me ver, e eu estava no supermercado, e ela olhou e falou, vovó, tá escuro aí? Eu falei, você está dentro da minha bolsa. O telefone estava dentro da bolsa. E assim, ela entendeu perfeitamente, mas ela tem 5 anos. Se eu disser para o meu pai, você está dentro da minha bolsa, ele não vai entender, e eu vou ter que explicar muito. E eu acho até que ele está vendo a gente, porque eu tentei ver se ele podia ver. Mas se as meninas lá ajudavam ele. Então, eu acho que o impacto sobre as crianças, como foi feita a pergunta, ele vai ser enorme. Mas também pode ser que essas crianças nos deem um baile no futuro, porque elas sim dominam, desde o útero materno, esses gadgets que a gente está tendo que aprender dinossauricamente, né?
A gente tem muito mais esforço. O meu filho mais novo, que tem 5 anos de diferença para o meu filho mais velho, eu já acho que eles são de gerações diferentes, porque um estava começando a brincar com joguinhos eletrônicos e o outro já entrou na internet, já chegou com a internet lá popularizada. Já são experiências diferentes. Quem é que lê manual agora? Então, com relação às crianças, eu acho que, sim, é um admirável mundo novo. Se elas vão ter uma infância menos rica, eu acho que elas vão ter, dependendo das condições que elas estiverem vivendo, se os pais estiverem prestando atenção, elas vão ter uma convivência com a família que outras crianças não tiveram. E uma atenção talvez maior, mais bagunça, mas mais uma proximidade familiar, acho eu. Agora, eu tenho só uma observação, assim. Todo mundo que eu encontro e pergunto, aliás, minha irmã hoje, pergunta, o que você está fazendo, assim, quer dizer, o que você fez diferente? Todo mundo está aprendendo a fazer pão, não sei porquê, não sei se tem... Virou moda, é verdade. Analítica, não quero, acho que não devemos perder tempo com isso, mas é muito bacana, né? Quer dizer, uma volta às origens, né? Quer dizer, foi o primeiro alimento ali depois do fogo e tal, né? Exato, cozido, né? Pão, mandando foto de pão e não sei o quê, pão para lá, pão para cá. Agora, outra coisa sobre, eu acho que muda bastante, assim, eu participei de uma live com outro psicanalista tão quanto a doutora Dora, com o Benilton, e que a gente chegou à conclusão que na nova Declaração dos Direitos Humanos vai estar lá, todo homem tem direito à dignidade, não sei o quê, todo homem, e mulher também, evidentemente, e de todos os sexos, tem direito a uma banda larga e um computador, porque sem isso você está excluído do mundo. É um fator de exclusão, quer dizer, eu não estou... É seríssimo isso, seríssimo. Jocoso. Mas eu acho que você quer excluir um cidadão hoje, é você deixá-lo sem celular ou sem comunicação, você exclui mesmo, quer dizer... Eles já existem, não é, Bruno? Por exemplo, o maior castigo, eu acho que você não precisa nem... Porque a Beth, a professora Elizabeth, o seguinte, ela conhece isso muito melhor do que a gente, o castigo, quer dizer, a pena de prisão, ela é recente, quer dizer, antigamente o castigo era físico, né? Então, quando você prende, você migra o castigo físico para o mental. Isolamento social. É o castigo mental, aconteceu isso, né? Ele saiu do corpo, foi para a mente, né? Não precisa mais prender o sujeito, é só deixar ele com tornozeleira e sem celular. Uma punição assim terrível, imagina que loucura, né? Não precisa, eu acho que inclusive vai mudar essa relação, né? Quer dizer, isolamento, confinamento, essas expressões vieram para estão incorporadas, né? E vão aparecer, desculpe te interromper, vão aparecer certamente novas síndromes, novas doenças, porque assim, a dependência do celular já está chamada com algum nome de doença, já está lá colocado. Quer dizer, o pavor de perder um celular para algumas pessoas é um negócio muito sério, já era antes da pandemia. Algum de nós lembra de todos os números de telefone dos nossos amigos? Não. Ninguém. Então, assim, e a gente troca de número de celular também a beça. Então, assim, eu acho que essa angústia de perder o contato, esse é o nosso fio de contato com o mundo. Né? É a internet. As pessoas, se você ficar sem internet, quer dizer, existem rincões no Brasil que, imagina, falar internet não tem nem água, quanto mais um celular, mas assim, e cada vez mais a gente vai ter essa isso aí ficou muito social claro. Esquisita. Isso ficou muito claro, porque as universidades suspenderam os seus semestres porque um número significativo de alunos não tem como seguir as aulas remotamente. Então, os organismos dos alunos, os diretórios, pediram que não fossem dadas aulas. Os professores não gostaram disso,
vários professores queriam dar as aulas, e alguns estão satisfeitos e acham que só remotamente eles querem continuar dando aula. Eles preferem as atividades remotas ad eterno. Mas o que acontece é que isso vai excluir sempre uma parcela de alunos. Há sempre aquela recomendação de que se distribuam computadores, tablets entre os alunos. Mas aí vem a história, aonde eles vão estudar? Né? Em casas pequenas, apinhadas, com muitas crianças. Né? Compartilhando. Compartilhando. Então, não é só os alunos carentes, eles estudam nas universidades, nas escadarias, nas salas vazias, em bibliotecas, quando existem. E não é dentro de casa, eles não estudam dentro de casa, eles saem de casa de manhã e vão trabalhar e depois vão para as universidades à noite. Sim. Então, é outra realidade completamente diferente, faz parte dessa realidade de desigualdade que ficou muito mais visível com a pandemia. Exatamente. São os estudos digitais. Já existe, quer dizer, é uma categoria que já existe. Mas eu acho o seguinte, quer dizer, que esse mundo digital vai virar água, luz elétrica e sapato, quer dizer, ele vai ser, se você não tiver sapato, como é que você vai andar na rua, assim, né? Quer dizer, vai ser um pouco isso, vai ser... Básico, né? É básico. Essencial, Essencial. Sim. Agora, eu vi que o Milton Genes, que é um amigo pessoal, ele é neuropediatra, e ele há pouco tempo me mandou lá uma lista enorme do que a gente devia fazer para evitar as crianças ficarem expostas à tela durante muito tempo. E hoje a gente vai ter que pedir a elas para ficarem, porque elas estão estudando pela tela, porque elas estão brincando pela tela, porque, enfim, tinham milhares de estudos dizendo o dano que isso causava às crianças muito pequenas também, né? Quer dizer, aí tem que ver com o próprio Milton a partir de que idade, mas eu acho que era até 3 anos, 4, enfim. E aí a gente agora está vivendo em casa com todas as telas ligadas e isso faz bem ou não às crianças, mas não tem muito para onde correr, não. Dora, Fala. Eu queria saber o seguinte, 3 meses depois dessa experiência que a gente está tendo do confinamento, será que já há alguma pesquisa, algum estudo, ou mesmo conversas entre os psicanalistas, identificando quais são os grupos mais vulneráveis? Por exemplo, se foram os homens, se foram as mulheres, se foram as crianças, se foram os idosos, né, ou faixas etárias de pessoas que sofreram mais com o confinamento? Já há uma possibilidade de ver isso? Olha, eu vou te responder sinceramente, eu não sei. Se existe, eu não sei, mas não quer dizer que não exista. Entendi. Entre os seus clientes, no seu consultório, qual o grupo que você identificou como mais vulnerável? Pois é, isso que eu ia dizer. Eu acho que isso está variando muito mais de pessoa a pessoa. Por exemplo, a gente sabe que a violência doméstica aumentou barbaramente. Verdade. Então, a gente, por um lado, diria que, sobretudo, as mulheres estão sofrendo mais. Sobretudo porque elas estão nessa nossa cultura que continua sendo o que são as mulheres que cuidam da casa, são as mulheres, porque a empregada, se é que tem empregada, não pode mais vir por causa enfim. Então você fica sozinha, tendo que cuidar das coisas da casa, os maridos eventualmente ajudam. Não, originalmente, nos casais antigos, né? A gente vem de outro tempo, o homem ajudava, não era divisão de tarefa. E o que tem que ter é divisão de tarefa. Casa é de todo mundo. Mas também estão trabalhando. Enfim, o feminino, como eu vejo, também tem um outro lado, que assim, as mulheres estão chegando num limite tal que elas já estão, voando em cima dos seus companheiros. E aí vejo homens, assim, muito assustados, porque
tem uma lei Maria da Penha, mas não tem uma lei Mario da Penho, né? Então, assim, isso já era uma história, a gente está cheio de grupos de homens que estão discutindo hoje, já estavam discutindo antes, né? Quer dizer, o que é a nova masculinidade, qual é a forma hoje do que é o homem possível diante desse mundo das feministas que tá aparecendo, que a gente está ganhando espaço enquanto direitos das mulheres, assim, mas eu diria que, em termos de violência doméstica, não no meu consultório, porque aqui, isso para mim, para mim e para os meus pacientes, isso é inadmissível, mas, assim, o grupo que mais sofre, eu diria, sim, chute, são os idosos. Esses estão com mais dificuldade, com toda certeza, de se atualizar com as mudanças, a compreender as mudanças, e estão cada vez mais sozinhos, porque quanto mais velhos eles são um grupo de risco maior, eles têm que ficar em casa, nem sempre tem gente se oferecendo, como se sugeriu, se você é mais novo, vai, fala para o seu velhinho vizinho que você vai comprar alguma coisa. Eu sou mais nova que meu pai, mas eu não posso comprar nada para ele. E essa é uma cadeia, isso eu estou falando de um nível de classe socioeconômica média, Zona Sul, né? Então, eu acho, e aí é mero chute meu, porque até a capacidade de recuperação do idoso é mais lenta do que a capacidade de recuperação dos mais jovens. Por outro lado, eu acho que foi o Bruno quem falou, tem essa coisa da sensação da perda de tempo, né? Quer dizer, eu já estou, e isso eu tenho no consultório, eu já estou com X anos de idade, me restam tão poucos, e esses poucos eu não vou poder aproveitar. Sim, aí a discussão o que você está chamando de aproveitar? Porque tem muita coisa. Mas não era igual antigamente. Não, não era igual antigamente. Isso a gente não vai ter, né? Que assim, tem um livro que todo mundo que estuda essa área de saúde mental se refere a ele, que é do Canguilhem, que é o normal e o patológico. Que eu gostei, eu especialmente, cada um guarda um pedaço dele. Eu gostei muito, porque, na verdade, era um médico. 1943, eu acho, a primeira edição, era uma tese dele. Mas ele dizia que, e ele não estava tratando de saúde mental naquele momento, a gente traz isso para a saúde mental também, mas ele dizia que quem passa pela experiência da doença gostaria, em tese, a expectativa é que quando ela ficar curada, ela volte ao estado anterior de coisas. Nunca isso vai acontecer. Não com uma gripe, não com uma catapora, ou não com qualquer nada, e, sobretudo, agora, pós-Covid, nada, nenhuma experiência nossa vai trazer de volta ao mundo que a gente tinha antes. Goste a gente disso ou não. Então, quais são os recursos que a gente tem para enfrentar isso e se adaptar? Primeiro, eu não sei qual é o alongamento que a gente faz para ter mais adaptabilidade mental, mas eu acho que falar, quanto mais a gente fala, mais o corpo agradece, né? Menos a gente adoece. Quando a gente engole muito as nossas angústias, maior a possibilidade da gente adoecer. Mas a gente, como é que vai ser o meu mundo pós-Covid, se houver um pós-Covid tipo zero, agora a gente já achou a vacina, a gente já tem a cura, virou uma besteirinha, a gente já vai ter mudado muita coisa, porque a doença é tão rápida, o adoecimento é tão rápido, que as respostas estão sendo muito rápidas também. Se vocês forem lembrar o tempo que levou para encontrarem um tratamento para a AIDS, né? 10 anos. Agora, em cima disso que você está falando, eu acho que muito... Mas olha, eu sou otimista, hein, gente? Fala, desculpe, Bruno. Não,
muito do que você fala, assim, quer dizer, a gente quando passa dos 50, que é o meu caso, né, 52, 53, eu fiz o seguinte, a gente olha para trás e muita gente fala, mas que saudade disso, que saudade daquilo. Na verdade, a pessoa estava até antes da Covid com saudade dela mesma, né? Quer dizer, com saudade da infância, com saudade tal, não sei o quê. Quando a pessoa, que saudade, era bom no meu tempo, né? Se falava muito isso. Mas eu acho que agora essa palavra, esse sentimento de saudade, que é muito nosso, né? Muito brasileiro, né? Que vem de Portugal nos legou isso, e é maravilhoso. A gente vai ter, eu acho que o mundo vai ter saudade de outro mundo. Quer dizer, até que surja uma nova geração inteira, o que a gente vai falar? Puxa, a gente podia sair, o mundo era previsível, eu podia ir à praia, eu podia abraçar quem eu quisesse, eu podia, né, enfim, eu podia. Então, todos éramos livres, né? Quer dizer, o mundo nos permitia uma liberdade que não teremos mais, né? Quer dizer, então eu acho que até a adaptabilidade daqui a 50, 80 anos, quando toda essa nossa geração passar e surgir já uma geração que vive no instável, essa geração, sim, não vai ter saudade. Mas eu acho que é justo o sentimento e imagino que ele vá ser comum. Quando alguém fala, puxa, que saudade dos tempos em que, enfim, eu podia ir para dar aula na frente dos meus alunos. Quer dizer, é uma saudade absurda, né? Pois não. A gente vai ficar meio igual os nossos velhos, né? Ai, que saudade, né? Mas é do mundo. Todo mundo. Mas a gente agora vai entender o que os nossos velhos diziam. Mas eu podia fazer ginástica e não posso. Eu podia não sei o quê, mas não posso. Talvez a gente seja mais empático nesse sentido, né, com os nossos velhos e conosco também, né? A gente também tem que, sabe o que eu acho também? A gente tem que se entregar de vez em quando a pequenos prazeres e a curtir coisas que a gente não teve tempo, porque a vida, quer dizer, o que eu também queria trazer hoje para nós é a ideia de que o tempo nosso mudou, a nossa relação com o tempo mudou. O Lacan já falava de um tal tipo de tempo, mas assim, tudo hoje nosso está ficando aparentemente mais lento, porque tudo depende de uma informação, de uma terceira pessoa, de uma quarta, de uma quinta, e que a gente pode acessar, mas a gente está no tempo da espera, e o tempo da espera é um tempo ansioso, né? Porque a gente estava acostumado a ter a resposta imediata. E hoje a gente não só não tem a resposta imediata, como não tem nem a previsão de quando ela virá. Uhum. Agora, por outro lado, é evidente que isso vai passar, né? O tempo, seja lá o que for, vai também, a gente vai aprendendo com o tempo, que isso vai passar. A gente tem 100 dias de quarentena e já estamos programando encontros. Eu, por exemplo, combinei com umas amigas, assim que puder sentar a 1,5 metro de máscara com um canudinho, a gente vai tomar um vinho, alguma coisa assim. Mas assim, e isso não é tão impossível nem tão improvável. Agora, a gente já combinou que ninguém vai pegar no braço do Jorge. Né? Não vai o melhor? O melhor. Pois é, mas assim, a gente, mas já poder encontrar e falar. Com certeza. Mas, poxa, estou vendo o outro, né? Poxa, que legal. E sim, a tua solução mosaica, Bruno, é isso. Andar uns 40 anos no deserto e ter uma geração toda nova que... esse é um admirável muito novo, muito ruim. Eu não quero pensar nele dessa forma, não. Mas, por outro lado, sabe o que eu acho? Assim, quer dizer, que a gente está vivendo uma coisa importante. A gente vivia num mundo muito frenético, muito ansioso, muito assim. Então, a gente está aprendendo o que a mulher sempre soube, né? Que é o período da gestação. A gente está a 210 dias da popularização da vacina, da descoberta da vacina. Então, teremos uma gestação, é mais ou menos isso, né? São 9 meses, 6 meses mais 3, é mais ou menos isso, é um ano e meio.
talvez até um pouco mais, né? Quer dizer, estamos a 250 dias, 260 dias, enfim. Então, a gente já dá para botar ali, quer dizer, e essa vacina vai representar a vida, né? Quer dizer, se é que realmente... É muito improvável que não se chegue Claro que vai se chegar. a uma vacina, tem muitos países, quer dizer, isso é o que o ser humano faz de mais bonito, né? Quer dizer, é trabalhar junto para se descobrir uma solução para a vida, né? E eu acho que a gente chega lá, acho que tem tecnologia e tal, mas a gente vai ter que saber esperar, né? A gente está aprendendo e não morrer de medo antes da hora. A gente faz parte da vida morrer, mas não é morrer antes da hora. O mundo vai parir uma vacina, né? O mundo vai parir uma vacina. E aí, o pan-mundo, né? Esse mundo que está todo junto hoje, brigando contra a pandemia, a gente está vendo uniões interessantes, também está vendo uniões, enfim, não preciso mencioná-las. Mas vamos falar das coisas boas, quer dizer, tem estudos acontecendo, enfim, nos Estados Unidos, com outros países, Israel com outros países, enfim, o Brasil com outros países, a gente está, quer dizer, muito... Existe uma frente da ciência e da tecnologia, etc., assim, muito mais moderna do que na época da AIDS, também quando a AIDS começou, que a gente conta também com a tecnologia para nos ajudar a encontrar uma saída não tão longa para essa pandemia. Tem uma observação aqui da Márcia Rachid, que é uma infectologista. Ela fala uma frase interessante. Ela diz o seguinte: eu acho que não vai passar nem tão cedo. Ela é especializada em tratamentos de AIDS. Por isso, tento olhar as novas oportunidades que surgiram. Hoje, fiquei conversando 1 hora ao telefone com um jornalista explicando coisas relacionadas às epidemias. Não sei quando foi a última vez que fiquei tanto tempo, literalmente, falando ao telefone e não conversando pelo WhatsApp, que já tinha nos afastado há tempos, né? Quer dizer, tem resgates ótimos. Tem razão. A Márcia está vendo, do ponto de vista dela, talvez, e até porque ela conheça muito mais disso do que eu, ela está mais pessimista em termos da brevidade da solução, ou enfim, do encontro de um tratamento mais eficaz, ou de uma vacina, e ela está mais pessimista diante disso, mas aí, assim, ela criativamente, eu também, quer dizer, eu tenho falado ao telefone celular, que seja, eu não tenho mais telefone fixo, mas falado com as minhas pessoas queridas toda hora, né? E falado às vezes vendo que tem horas que é mais confortável, tem horas que é mais desconfortável, mas assim, esse resgate, outro dia eu me lembro mandei alguma coisa para alguém e me disse que saudade da época que a gente escrevia carta. Eu não tenho saudade nenhuma, quer dizer, demorava para cacete para chegar. Eu fui mandar um WhatsApp e chegar logo, quer dizer, eu também escrevi carta, mas me dizer que eu estou com saudade de escrever carta, não estou não. Mas o que a Márcia falou, eu entendi agora, porque no WhatsApp tem muitas situações que você não fala mais com a pessoa, você fala, você grava e a pessoa responde gravado. Reinventaram um telefone ruim, né? Porque o mal entendido fica aberto para todos. Né? É um telefone que nunca está ocupado, mas não tem, o diálogo não tem aquela linguagem que a gente aprendia de Saussure, né? Que é linguagem conativa. E aí está me ouvindo, quer dizer, você ouve a respiração da pessoa, você ouve as pausas. Aí você tem que aprender uma nova linguagem, não é a comunicação como a gente aprendeu, né? Com receptor, emissor, linguagem teste de canal, conativa, aquelas coisas que a gente aprendia na faculdade. Mas eu acho que foi um pouco isso. Realmente, o WhatsApp é uma experiência totalmente diferente de uma conversa, né? É uma outra conversa, né? Quer dizer, são frases, né? Enfim. Mas olha, eu acho que está chegando ao fim, é uma pena, né? Estou vendo aqui o nosso horário. A audiência é qualificadíssima, conversa muito interessante. Eu gostei muito e queria agradecer. Acho que o Jorge é o nosso anfitrião, é o autor dessa ideia, né? Ele criou esse colegiado, está na moda falar coletivo, né? Ele criou esse coletivo de jornalistas, pesquisadores e professores e gente tão gabaritada quanto a Diana e quanto a Elizabeth, que estão aqui, né? E, enfim, o Antônio Jorge participou, outros colegas nossos participaram.
E achei que foi bom, assim, achei ótimo a gente poder falar sobre a gente, né? Quer dizer, a gente sempre fala sobre o outro, e a gente, né? E a gente fica falando para o outro. Quer dizer, o meu terapeuta fala isso, a gente fala sobre os outros para não falar da gente, para a gente não olhar para a gente. Claro, né? Não se olhar para o espelho, né? Então a gente fica falando do outro, não sei, a culpa é sempre do outro, né? Enfim, mas eu só queria agradecer. O analista já deve ter mudado esse papo de que a culpa é sempre o outro. Então, assim, é a gente. É bom a gente ter esse tempo assim. Queria agradecer, enfim, e o Jorge fazer, o nosso pastor, nada nos faltará, fazer o encerramento ali e tal. Eu quero agradecer muitíssimo pelo convite, especialmente a vocês que fizeram parte da entrevista, ao Jorge, e novamente parabenizar vocês por essa iniciativa maravilhosa. Muito obrigada pelo convite, adorei estar com vocês. Nós é que agradecemos, Dora, foi realmente muito bom. O pessoal que está nos comentários aqui está lamentando que a gente já vai acabar, entendeu? Acho que foi a primeira entrevista que eu vi as pessoas no comentário dizendo que pena, vai acabar e tal. Isso significa que eu acho que a gente pode pensar daqui a umas 2 semanas e ter uma nova conversa, até porque muita coisa está mudando muito rapidamente e nós queremos te ouvir de novo, tá bom? Vai ser um enorme prazer, é só me convidar que eu vou estar aqui. Lembrando aqui que a pauta foi do Bruno, a ideia de trazer você foi o Bruno que deu a pauta. Obrigada, ele sempre Bruno. tem ótimas pautas, embora ele diga que isso é óbvio comentar isso, mas eu não me canso de comentar que as pautas dele realmente são ótimas. E agradeço a Elizabeth Susequins pela participação e a Diane Duque, que caiu algumas vezes, né? Eu não sei se é porque ela tem uma cama ali atrás dela. Caiu para trás. E ela deslizou, deve ter caído na cama ali algumas vezes. Né? Eu acho que ela talvez... Eu acho que ela está com problema de som também. Mas agradeço muito a Diane, a presença dela aqui, né? E a todos vocês que nos assistiram e participaram também com comentários, com perguntas no Quarentena News. Muito obrigado a todos, uma boa tarde, um bom fim de semana e aquele abraço. Tchau, Dora. Para todos, obrigada, gente. Até breve.